Oiê. Oiô. Oiê. Vamos lá. Estamos aqui para falar do edital da Cefa-PA, viu? Esse é o tema da nossa live de hoje. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a nossa análise meio que ao vivo, tá? Porque eu não consegui analisar muita coisa antes. Então, vai ser uma análise meio do edital, meio que como se eu estivesse analisando junto com você, tá? Vou colocando os dados aqui na minha planilhinha e a gente vai seguindo meio junto. Então, eu tenho auditor fiscal e tenho fiscal, né? Tenho esses dois cargos. Eu vou fazer uma análise dos dois. Professora, mas só o que muda são poucas matérias. Eu sei, mas é importante a gente analisar os pesos. Entende? A gente analisar o que muda em termos de peso de um edital para o outro. E é isso que eu vou fazer aqui com você, tá bom? Então, tivemos a publicação do edital hoje. Ele marca provas para final de março. Então, a gente tem aí 3 meses para estudar. Professora, 3 meses é pouco ou é muito? Para esse edital aqui é pouco, tá? 3 meses para esse edital aqui é pouco. Por que que é pouco? Porque a gente está falando de um edital com mínimos de 40% por matéria. Esse edital aqui, ele é um edital muito parecido com um edital da Receita, né? Se o próximo edital da Receita seguir o padrão dos editais anteriores, vocês vão perceber que vai ter muito a ver com isso que a gente está vendo aqui. É um edital com mínimos de 40% por matéria, é um edital que prioriza as matérias básicas, né? Ele tem todo aquele pacotão de matéria básica, tá aqui. Todo aquele. A gente tem português, tem matemática financeira, tem estatística, tem direito constitucional, administrativo, civil, penal, tem TI, tem contabilidade geral, avançada, custos, auditoria. Então é um edital bem focado naquela base fiscal que a gente sempre fala. Só que é um edital com mínimos de 40% por matéria, né? E de 60% por prova. Então, é um edital que em 3 meses você basicamente vai buscar esses mínimos, né? E 3 meses para isso é pouco tempo. Ainda mais porque a gente está falando de Natal aí, né? Natal, Réveillon. Estamos falando de uma semana que já é uma semana mais complicada de todo mundo conseguir focar, né? Meus alunos estão relatando muito isso. Pô, dificuldade de focar, dificuldade de ficar focado. Então, por conta disso, é um edital que, assim, é um edital que eu pensaria muito bem antes de entrar, antes de assumir, né? Então, vamos lá. Eu vou direto para a análise das matérias, tá? Do peso das matérias e depois eu vou analisar cada uma, tá? Vou analisar a ementa de cada uma. Então, a gente está falando de língua, eu vou fazendo e vou colocando aqui na minha planilha, tá? Então, a gente está falando de 20 questões, peso 0,1 para português, 20 questões para matemática financeira e estatística, peso 0,1. Aí depois a gente tem administração e ética, administração e ética na gestão pública. Temos 10 questões, 0,1. Deixa eu só copiar os pesos aqui.
para ficar melhor. Pronto. Aí a gente tem direito administrativo, civil e penal. Direitos administrativo, trativo, ainda tô com tosse, e penal. Penal. Esses 3 direitos a gente tem 20 questões. 20 questões, o mesmo peso, 0,1. Direitos administrativo, civil e penal. Eu acho que vai vir 10 questões de administrativo, 5 de civil e 5 de penal. Por quê? Porque normalmente o edital, ele prioriza administrativo. Quando tem esse tipo de divisão dentro da matéria, normalmente o edital prioriza direito administrativo. Por quê? Por conta da legislação específica. O estatuto do cargo, né? Então, por conta disso, normalmente... Deixa eu tirar meu celular do carregamento, porque ele já tá bem quente. Então, por conta disso, normalmente o edital prioriza administrativo. Então, eu acho que teremos aqui 10 questões de administrativo, 5 de civil e 5 de penal, tá? Minha opinião. Aí temos constitucional, 20 questões. É só ver isso, né? Que constitucional ele separou, né? E para quem já manja de estudo pré-concurso, administrativo e constitucional é meio duplinha. Entende? Meio duplinha. Então, ele deixou administrativo junto com civil e penal, até por conta dos mínimos, né? Até porque vai dar um help nos mínimos. Mas eu acho que vai vir mais questões de administrativo aqui, tá bom? Uma opinião, tá? É uma opinião. Então, a gente tem tecnologia da informação. Tecnologia da informação. Temos 10 questões. E aí, vamos para P2, né? P2. P2 temos direito tributário. Direito tributário, 20 questões. E aí, o peso é 0,15. Aí, temos legislação também, né? Legislação. Também peso 0,15. Temos 20 questões. 20 questões, peso 0,15. Aí temos contabilidade geral, avançada e custos, né? Claro. Avançada e custos. 20 questões. 20 questões, peso 0,1. Custos junto, né? Isso é bom. Isso é bom por conta dos mínimos. Aí temos auditoria, 15 questões. E temos economia, que temos 5 questões. Pronto. Fechamos. 1, 2, 3, 4, 5 matérias na P2, né? Matérias, grupos de matéria. Grupos de matérias. E 6 questões, 6 grupos de matéria na P2. Então, em termos de peso, a P1... Opa, peraí. Em termos de peso, a P1 vale mais do que a P2. Então, temos mais peso na P1 do que na P2. A prova de conhecimentos básicos, ela pesa mais do que a P2. A P1, 52,4 e a P2, 47,6. Interessante, viu? Normalmente não é assim, né? Normalmente é o contrário. Agora, se a gente classificar isso aqui por peso... Opa, a gente classificar por peso e ordenar pelo percentual do maior para o menor. Matéria que mais vale, tributário e legislação. Essas, apesar de estarem na P2, que vale menos, essas são as duas matérias que mais valem. Depois a gente tem português. Olha aí, ó. De novo português, hein? Para quem estava reclamando da prova de analista de Santa Catarina, que veio português bem pesada, temos aí uma prova que tem português, matemática financeira, administração e gestão pública,
Direito administrativo, civil e penal, que na minha opinião vai ter mais questões de administrativo, constitucional e contabilidade, tudo com o mesmo peso. Aí depois temos auditoria, que vão cair 15 questões, TI com 10 questões, é isso, né? E economia com 5 questões. Economia vai ser muito ingrato, né, o estudo. Infelizmente, caiu só a economia isolada, tá? Infelizmente, é muito ingrato isso, porque é uma matéria que vale 2,4 do edital e tem mínimos. Então, você vai ter que dar uma olhadinha. Vai ter que dar uma olhadinha. Se fosse mínimo de 20% por matéria, você poderia tentar se garantir no chute, né? Pega todas as questões de economia, marca tudo letra A e reza para alguma delas tá certa, né? Alguma letra A tá certa para você ganhar os mínimos, né? Só que não é o caso aqui. Então, enfim, a gente vai ter que pensar bem, eu vou ter que pensar bem com relação aos meus alunos, o que a gente vai fazer com economia, porque economia é uma matéria que você precisa aprender muita coisa para conseguir resolver uma questão, é que nem contabilidade. Só que contabilidade são 20 questões, e economia são só 5 questões. Então, economia é uma matéria que foi colocada aqui desse jeito para pegar os trouxas, tá? Para fazer os trouxas perderem tempo com ela e destinarem muito tempo para ela, sendo que ela vale pouco, tá? Então, é uma matéria que foi colocada aqui como pegadinha, tá? Ninguém colocou economia nesse edital para ajudar ou na inocência. Colocou aqui para ferrar mesmo, tá? Agora, vamos espelhar isso aqui pra gente gerar a nossa planilhinha de fiscal, né? Peraí, então vamos lá. Gerando a nossa planilhinha de fiscal. Então, fiscal, a gente tem quase tudo igual, né? Quase tudo igual. Peraí, deixa eu fazer melhor. Peraí, só um minutinho. Deixa eu só... Eita, lasquei-me, Lasquei-me. Então, deixa eu fazer aqui o fiscal. Peraí. Quem decidiu se vai tentar esse edital ou não? Tem alguém que já decidiu? Eu vou. Manda aí pra mim, nos comentários. Professor, eu vou nesse edital. Manda aí pra mim que eu quero saber. Quem vai? Quem já tomou essa decisão? Ou quem tava esperando a análise da prof pra decidir? Manda aí pra mim. Eu vou, prof, manda aí. Então, ó, pra fiscal a gente tem o seguinte... A gente tem tributário com as mesmas 20 questões, peso 15, ponto 15. Legislação tributária com as mesmas 20 questões, ponto 15. Língua portuguesa com as mesmas 20 questões, peso ponto 1. Matemática financeira e estatística com as mesmas 20 questões, peso ponto 1. Administração e ética na gestão pública, agora a gente tem 20 questões, antes a gente tinha 10. Direito administrativo, civil e penal. A gente tem 20 questões peso 1, mesma coisa, não mudou. Direito constitucional, a gente tem agora na P2. Então, a gente tem 15 questões na P2, valendo ponto 1. Então, isso mudou, tá? Isso mudou, foi para P2. E aí, TI, a gente tem agora 20 questões... 20 questões, peso ponto 1, né? Isso mudou isso mudou mesmo. 20 questões, peso ponto 1, na P1. Aí temos, para P2, direito tributário, 15 questões. É isso? Não, 20 questões, desculpa. Direito tributário, 20 questões. Legislação tributária, 20 questões. Contabilidade geral, só geral, 20 questões. Economia, as mesmas 5 questões. E constitucional, 15 questões. Então, o que a gente agora não tem? Agora a gente não tem auditoria
E agora a gente tem direito constitucional na P2, né? Então a gente não tem auditoria, direito constitucional saiu da P1, foi para P2, temos 10 questões a mais de TI e temos 10 questões a mais de administração e ética na gestão pública. É isso, o resto continua a mesma quantidade. Então, fazendo a nossa análise aqui, em relação a pesos, vamos lá. Deixa eu passar isso aqui para P2. Deixa eu arrumar só os pesos aqui, pra gente ver, ter uma noção de pesos, tá? Então, a gente tem uma P1. Opa, peraí. Então, a gente tem igual soma. P1 até TI. E a P2 então, na prova de fiscal, a gente tem P1 e P2 com os mesmos 50%. Então, aqui nesse caso as provas valem a mesma coisa. No caso de auditor, não. E temos, classificando aqui, percentual, maior para o menor. Então, temos mesma coisa, ó, direito tributário, legislação tributária, língua portuguesa, matemática financeira. Aí temos gestão, os direitos, e aí economia no final. A matéria que deu uma crescida aqui foi administração e ética na gestão pública e TI, né? Essas duas matérias, elas proporcionalmente agora aumentaram, né? Porque foram para 20 questões. Mas a estratégia é basicamente a mesma. A diferença é que agora, se a pessoa ela quer o cargo de fiscal, ela vai ter que focar mais em TI e administração e ética na gestão pública. Só que como as provas são em dias diferentes, eu acredito que a maioria das pessoas vai fazer as duas provas, né? Vamos analisar cada ementa. Vamos lá para cada ementa. Então, a gente tem as provas de fiscal no dia 20 de março, né? As provas de fiscal no dia 20 de março. E as provas de auditor no dia 27. Então, a gente tem dias separados, dá para fazer as duas provas. Não temos prova discursiva, né? Não temos prova discursiva. Sem provas discursiva. E vamos para o conteúdo. Português, cai redação, né? Cai aquele conhecimento de redação. Matemática financeira, juros simples, montante de juros, juros compostos, sistema, taxa interna de retorno. Então, cai análise de investimentos. Para quem eu tenho o curso do Exaltas para Todos, é tudo, tá? Rodadas de 1 a 7. Tá? Rodadas que iniciam com os assuntos de 1 a 7. Cai tudo. Tudo que tá lá no Exatas para Todos você vai estudar. Tá bom? Tudo. Estatística descritiva. Gráficos, tabelas, medidas de posição e variabilidade, probabilidades, conceitos, axiomas e distribuição. Então já começa avançado. Ó. Inferência estatística, amostragem, teste de hipóteses, correlação e regressão. Esse edital aqui é um edital muito parecido com o edital da Receita de estatística, tá? Muito parecido. Então, cai tudo. Estatística descritiva e estatística inferencial. Aí, a gente tem administração pública, ó, o próprio edital divide aqui, ó. O próprio edital divide em administração pública
e ética na gestão pública. Aí temos direito administrativo. Ó, não falei, ó. Não falei. Direito administrativo tem um monte de normas, né? Inclusive normas do estado do Pará. Por isso, é muito difícil que não caia mais questões de administrativo do que de civil e de penal. Porque civil e penal são leis mais gerais, né? E administrativo não. Administrativo é específico, tem muita coisa específica do estado do Pará, certo? Muita coisa aqui, ó, regime jurídico. Então, o estatuto, né? Então, fatalmente vai cair mais questões de administrativo, podem apostar. Aí temos direito constitucional, né? E dentro de direito constitucional, a gente tem a Constituição do Estado do Pará, tratados, beleza. Constitucional bem padrão, né? Nada demais. TI temos gerência de projetos, PMBOK, esse aqui é mais de boa, análise SWOT, segurança da informação, certificado digital, redes. O edital de TI até que não veio lá essas coisas, né? Veio um edital mais simples, ó. Veio um edital mais focado em segurança da informação. Para quem tem curso professor Ramon, vai tirar de letra esse edital, tá bem suave. Aí temos direito tributário. Eita, tem uma parte... Métodos de interpretação, vigência, aplicação, interpretação e integração da legislação tributária. Interpretação sistemática, teleológica e outras. Essa partezinha final é bem subjetivazinha, né? Tem a ver com a jurisprudência. Vai cair bastante jurisprudência nesse edital. Quando ele fala em interpretação da legislação e tal, ele já... Podem se preparar para bastante jurisprudência. Legislação tributária do Estado do Pará. São as leis, né? Clássico do clássico. Beleza. Contabilidade geral, avançada e custos. Contabilidade geral. Imenso, né? Imenso. Contabilidade avançada. Um monte de CPC, resoluções do CFC e custos, né? Quando você olha esse edital de contabilidade, você entende por que não dá para encarar um edital desse no pós-edital, né? Impossível. Auditoria. Aí um monte de CPCs dentro de auditoria. E cai NFE, EFD, aquela parte final que o Ramon dá também cai dentro de auditoria, também caiu no Cefaz Alagoas. E economia, noções de microeconomia e noções de macroeconomia. Noções de macroeconomia, a não ser que você já tenha estudado, você não vai estudar. Você só vai estudar microeconomia, tá? Não faça essa cagada. Não faça essa cagada. Você não vai estudar macroeconomia. A não ser que você já tenha estudado. Aí, beleza. Se você nunca estudou, não estude. Não é a hora de começar a estudar macroeconomia para um edital desse. Tá? Simplesmente. Não é a hora. Então, estude microeconomia. Pegue lá os princípios iniciais de microeconomia. O teu objetivo é acertar 2 questões nessa prova. Tá bom? Fiscal de rendas estaduais, né? O outro edital, o outro cargo. Matemática financeira, mesma coisa. Estatística descritiva, mesma coisa. Administração pública. Pelo que eu tô vendo aqui, administração pública é mais ou menos a mesma coisa. Ética na gestão pública, eu tenho que fazer esse batimento 1 a 1, vou fazer para os meus alunos. Mas a princípio ética também é mais ou menos a mesma coisa.
mais ou menos a mesma coisa. Direito administrativo, também, gigantesco. Direito civil, direito penal. Se você nunca estudou civil, não comece agora. Estude só administrativo e penal, tá? Minha dica, se você nunca estudou civil, não comece agora. Estude administrativo e penal. No máximo, estude a lei de introdução às normas do direito brasileiro, tá? Lei de introdução às normas do direito brasileiro. Você pode estudar essa lei, no máximo, tá? Não vá se meter, estudar falência, pelo amor de Deus, não faça isso. Tecnologia da informação, pelo que eu tô vendo aqui, tem uma diferença, é isso? Deixa eu ver, não. Mesma coisa, SWOT, Data Mining, mesma coisa. Tributário, também veio igual. Contabilidade geral e economia. Também, mesma coisa. O edital não traz diferenças, viu, em cada matéria. Não trouxe diferenças em cada matéria para o cargo fiscal. O que ele trouxe é a redução de auditoria. Então, se você for fazer aquele cargo de auditor, você vai ter que estudar ENFE, vai ter que estudar EFD e vai ter que estudar contabilidade avançada e custos. Isso vai dar um trabalhão, né? Se você ainda não estudou, meu amigo. Se você está começando hoje, vamos lá, tá? Se você tá começando hoje e tá assim achando que esse edital aqui é pra você, eu já te digo, não é. Mas, professora, mas eu quero tentar pra ver se dá, depois eu vou continuar estudando. Então, foco só no cargo de fiscal, tá? Foco só no cargo de fiscal. Voltei. Me desculpem, realmente o áudio deu ruim, mas agora acho que já tá bom, né? Estão conseguindo me ouvir? Confirma aí se estão me ouvindo. Então, olha só, o que eu tava falando. Professora, nunca estudei para concurso, nunca estudei para área fiscal, queria aproveitar esse edital aqui para pegar uma base, para começar e tal. Foque no cargo de fiscal, tá? Porque daí você não precisa estudar auditoria, já esquece de cara contabilidade geral, contabilidade de custos e avançada, que você já não conseguiria pegar de primeira. Então você já esquece isso de cara e foca mais a tua energia em aprender TI e administração, que são as matérias que vão ter mais peso nesse edital, né? Essas matérias elas crescem no edital de fiscal. No edital de fiscal, as matérias de TI e de administração elas crescem, vão ter mais questões, entendeu? Então é isso, tipo assim, se você tá... Ah, professora, mas os dois cargos são quase iguais. Meu amigo, foque, tá? Foca. Quiser, vai lá, faz a prova, beleza. Mas assim, esqueça o cargo de auditor se você nunca estudou para a área fiscal. Esqueça. Foque
em fiscal, né? Foca em fazer o teu melhor. Vai passar no concurso? Muito provavelmente não. Muito provavelmente você não vai passar. Mas pelo menos você vai pegar uma base, tá? Esse edital aqui é um edital para iniciados, tá? É um edital que tem mínimos por matéria de 40%. Não são poucos os mínimos. Não é mínimo pequeno. E além de mínimos de 40% por matéria, também tem mínimos de 60% por prova. E isso parece pouco, mas não é, tá? Não é. É só ver o que aconteceu em Santa Catarina no último final de semana. Não é pouco. Não é pouco, tá? Então, cuidado para não menosprezar um edital desse. É um edital que veio complexo. Ele veio com um monte de matéria básica, tá? Ele não veio com novidades em termos de matéria. Ah, professora, caiu, por exemplo, né? A gente chegou, para quem pegou esse ano o Cefaz Ceará, né? Teve lá Sociologia do Direito no edital, né? Aí você olha e fala, tipo, pra quem tá cobrando isso? Realmente, né? Mesma dúvida que eu tive. Esse edital não tem isso, é um edital mais básico, tá? É um edital mais clássico de área fiscal, super clássico esse edital de área fiscal. Só que é um edital com mínimos de 40% por matéria e 60% por prova. Ou seja, é um edital que você vai ter que estudar tudo, pontuar em tudo. Não vai ter uma matéria que você vai poder descontar a tua pontuação, vai ter que pontuar em tudo, vai ter que ir bem em tudo. E isso é difícil, né? Isso é difícil. É difícil fazer isso, tá? Assim, num pós-edital de 3 meses, né? Revisar tudo, ver tudo em 3 meses, chegar bem na prova em tudo. Então, se porventura você tá começando agora, foque no cargo de fiscal, tá? Foque no cargo de fiscal, não no de auditor fiscal. Foque no cargo de fiscal, tá? Professor, eu queria saber se tem Coaching Extreme para esse edital. Tem, tá? Se você quiser fazer o Coaching Extreme, você manda uma mensagem para a Naya, lá no 11 99581 4007 e fala com ela. Só adianto que tem que ser logo. Por quê? Porque depois de amanhã é Natal. Então a gente tem que dar um jeito de te iniciar no coaching antes do Natal. Porque depois do Natal não vai dar. Depois do Natal vai ficar muito apertado. A minha assistente vai tirar férias. Eu também vou estar meio enrolada lá no sul. Vou pro sul, vou estar meio enrolada lá. Né? Também vou estar de recesso. Não vou estar com babá. Então, assim, não vai ser muito simples pra gente conversar. Então tem que ser logo. Se você quer fazer o Coaching Extreme com a prof, manda urgentemente uma mensagem pra Naya, 11 99581 4007 e já se inscreve pra ela poder dar um jeito de fazer a tua inscrição quanto antes. Eu conversar com você o quanto antes do Natal, pra gente te iniciar o quanto antes, tá bom? E professora, esse edital aqui tem algum jeito de eu não precisar estudar todas as matérias? Não, tá? Não. O que você pode fazer em economia, estudar apenas microeconomia, o básico, ver o que dá de microeconomia. Não se perca em economia, porque senão você vai se ferrar. Em administrativo foi colocado junto com penal e com civil, não por um motivo, tá? Não à toa. Então, tem um motivo. Não por um motivo não, né? Tem um motivo. Então, você vai priorizar administrativo e penal. Civil deixe no segundo plano. Estude apenas a lei de introdução às normas do direito brasileiro, lá em direito civil, tá? E o resto, meu amigo, vai ter que estudar tudo. Tudo. Tá bom? Mais uma vez, a gente tem um edital que prioriza matérias básicas. Então, se você... Ah, professor, eu perdi cheguei atrasada, esse concurso aqui saiu, não estava esperando ele agora e tal. Meu amigo, foque nas básicas. Foque nas matérias básicas, tá? Contabilidade, português, exatas, constitucional, administrativo, tributário. Você tem que saber bem essas. Essas matérias têm que estar na ponta da língua, para você poder encarar um edital desse no pós-edital e aprender o resto. Tá bom? Vou ficar por aqui porque eu tenho que trabalhar pra caramba ainda, tá?
E a parte empresarial dentro do civil, prof? É a mesma coisa, vale o mesmo raciocínio. Civil, penal e administrativo estão juntas, tá? E o teu objetivo não é pontuar, o teu objetivo é fazer mínimos, tá? Quem fizer o mínimo nessa prova aqui, o mínimo por matéria de 40% e o mínimo por provas de 60%, quem fizer os mínimos já vai ter uma chance muito grande de entrar, tá? Então, assim, o teu objetivo não é aprender tudo de empresarial. Não pira, tá? Não pira. Tem muita coisa de empresarial aqui, meu, falência. Falência é matéria de empresarial. Você não vai aprender isso, tá? Você não vai aprender. A não ser que você já saiba. Se você já sabe, tá? Se você já sabe essa matéria, é óbvio que você vai estudar agora. Mas se você nunca viu civil, esqueça. Esqueça civil, tá? Esqueça. Você vai focar em administrativo e em penal. Para você ter alguma chance de fazer os mínimos nessa prova, que são 8 questões. Você vai ter que fazer 8 questões. Então, você vai ter que estudar bem administrativo, estudar penal, para ter chance de fazer as 8 questões que você precisa para passar. Tá bom? É isso. Quem quiser fazer o Coaching Extreme com a prof, manda uma mensagem para a Naya, 011 99 581 4007. Quem quiser fazer o Exatas para Todos, para aprender matemática financeira, é só comprar o curso de matemática financeira que está lá no Exatas para Todos e vai, ele tá redondinho para esse edital, não tem nada de novo aqui, tá bom? Vou ficar por aqui porque tenho bastante trabalho ainda hoje, tá bom? Já vou botar no YouTube. Beijo!